Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos falar sobre a dívida brasileira porque tem muita mentira ao redor disso, tem muita mentira falada sobre a dívida brasileira e a primeira é que a gente paga ela, a gente não paga a dívida. O Brasil não paga a dívida desde 1991. Eu vou explicar. Porque tem muita gente que acha, não, porque olha, tem a dívida do Brasil, que é muito grande, tem os juros, e isso atrapalha o Brasil, isso atrapalha a saúde, a educação, e a gente devia calotear a dívida, porque daí a gente teria mais dinheiro para gastar em saúde, em educação, no trabalho, na segurança, em fazer estádio. A gente precisa de um estádio lá em Roraima, não basta a Arena Pantanal, tem que colocar um estádio em Roraima, sabe? E é mentira, é totalmente mentira isso, porque a gente nem paga os juros da dívida. Nem isso a gente paga. Porque existe uma coisa no Brasil, porque o Brasil é um jeito... Sabe a criatividade, a contabilidade criativa? O Brasil é ótimo nisso faz muito tempo. A gente tem uma ideia de superávit primário. O que é essa porcaria? Quer dizer que é assim, digamos que você ganha 10 mil reais. Pô, você tá bem pra caralho, né? E você gasta 8 mil reais. Então você fala, pô, tô economizando 2 mil reais por mês. Nossa, destruí, ó. Pô, tô economizando pra caramba. Ô, mano, e aquele empréstimo de 8 mil reais... que a parcela é 8 mil reais por mês que você tem que pagar. Não, isso eu não conto. Eu não coloco isso na minha matemática. Então eu estou economizando 2 mil reais por mês e tem uma parcela que eu tenho que pagar de 8 mil reais por mês que eu não conto. Então tá tudo bem, tô ficando rico. É assim que o Brasil faz. Isso é o superávit primário. É quanto dinheiro a gente economizou antes de pagar os juros da dívida. Não é a dívida. Você tem a dívida... e o custo de ter ela. É os juros que você paga isso. E pior, a rolagem da dívida. O que é a rolagem da dívida? Porque tem muita gente que critica a dívida que não entende o conceito de rolar uma dívida. É fantástico. Você tem fiscais de receita que não entendem isso. Fantástico. O que é rolar a dívida? É assim, ó. Eu devo 1.000 reais pro cara lá. E venceu hoje. Então eu tiro emprestado 1.000 reais daqui, dou pra ele lá e falo que eu paguei. Mas eu continuo devendo 1.000 reais. Isso se chama rolar a dívida. É você rolar de uma pessoa pra outra. Você pega dinheiro emprestado aqui, paga lá e tá tudo bem. E daí o juro daqui você passa pra lá e você continua pagando a mesma porcaria. 40% da dívida do Brasil é rolada todos os dias. 40% de tudo que o Brasil deve é empresta de um para pagar o outro todos os dias. E isso não é pago. Porque o que acontece é que tem o superávit primário, que é quanto a gente economiza para pagar os juros da dívida. E isso, desde 1991, não paga os juros da dívida. A gente não consegue economizar isso para pagar os juros da dívida desde 1991, que é onde eu consegui encontrar dados. Provavelmente é de antes. Eu ficaria surpreso se não fosse no mínimo dos anos 80. Se não fosse demais. Então, sabe esses juros da dívida? A gente não está pagando eles. A gente tira dinheiro emprestado, paga os juros da dívida, pega essa dívida, coloca na dívida total, e quando ela vence, a gente ou rola ela, ou pega esses juros, tira outra dívida e coloca na dívida. Isso não está sendo pago. Isso não é tirado da educação, isso não é tirado da saúde, isso não é tirado do transporte, não é tirado de nada. Isso não é nem pago, você não está pagando isso. A dívida ela tá lá e a gente finge que ela não existe. O governo brasileiro tem essa... A gente investe muito no Ministério de Ciência e Tecnologia para estocar vento, mas a dívida, pagar isso... Aí você pode falar, não, mas a dívida em relação ao PIB caiu. Porque o PIB cresceu, o que não tem nada a ver com o governo, porque o governo não produz nada, quem produz é a iniciativa privada. E depois você pode fazer o PIB crescer simplesmente fazendo o governo gastar mais, e daí o PIB cresce, mas... entendeu? Então você consegue chunchar esses números, mas o fato é, a dívida bruta brasileira está crescendo muito, e isto vai dar merda. Quando você deve tanto assim, vai dar merda. Não tem jeito. Porque agora o déficit nominal é o déficit, o nome, é ele mesmo, é o tanto mesmo que você furou, que errou para baixo. Vai ser esse ano de R$500 bilhão. O déficit, o quanto a gente vai ter que tirar de dívida para colocar na nossa dívida bruta este ano será R$500 bilhão. R$500
trilhão de reais. Isso não vai ser pago. Isso não está no orçamento brasileiro. A dívida brasileira, os juros, a amortização, a rolagem, não entra nem nas contas. O governo arrecada, gasta com saúde, educação, blá, 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 repasse pra cá, pichuleco, tal, Arena Pantanal, faz tudo, e daí ele fala, tem aqueles juros da dívida de uns 400 bilhões. Tira a dívida e paga, foda-se. Então, calotear a dívida brasileira não vai mudar a nossa situação em absolutamente nada. Porque, primeiro que boa parte da dívida é segurada por brasileiros. Você tem pessoas que compraram títulos de tesouro direto de dívida brasileira, brasileiros que têm isso, empresas que têm isso, pessoas que têm isso. E você pode pensar, é só gente rica. Não, jumento. Você tem, porque tem gente que fala isso. Não, você tem fundos de poupança, fundos de aposentadoria, fundo de poupança não, mas fundos de aposentadoria de gente pobre, de servidor pequeno, de trabalhador lá do Correio que compra tesouro direto. Não sei se dos Correios, pode ser um exemplo pontual, mas você tem muito fundo de aposentadoria de servidores, de empresas, de não sei o que compra tesouro direto. Se você calotear isso, você fodeu esses caras. Não é o banqueiro lá em Zurique que tá tomando champanhe de $1 milhão a garrafa. Você tá ferrando gente cuja aposentadoria depende desse investimento. Então cuidado com essa história. Segundo, se você caloteasse isso, os juros somem e daí você fica com o superávit primário, que no Brasil agora é um déficit de 120 bilhões de reais. Então, mesmo que você caloteie a dívida brasileira, você ainda precisa tirar 120 bilhões de reais para pagar as contas de algum lugar. Só que agora, como você caloteou a dívida, ninguém te empresta dinheiro. Então você se fudeu. Tá explicado? Não tem o que fazer. Essa dívida tá lá. A não ser que o governo consiga economizar, e esse governo não consegue economizar. O governo só conseguia economizar no governo Lula e começo do governo Dilma, porque o PIB estava explodindo, porque o dólar estava barato, e o dólar estava barato por culpa americana, não brasileira. Não tinha nada a ver com o Brasil. E depois também tinha o fato que o Brasil se recuperou, fez o Plano Real, se recuperou, e em 2000 estava começando a engrenar, e o Lula conseguiu correr essa onda, e também depois da crise muita gente fugiu da Europa e Estados Unidos que estavam crashando e vieram investir aqui, mas já saíram correndo porque sacaram que a Dilma é louca. Então, não tem mais superávit primário, não tem dinheiro sobrando, a dívida não é paga, então deixar de pagar ela não vai mudar nada. Entendeu? Aquilo que você não paga, deixar de pagar, não muda nada. Então, fudeu. E aí você ainda vai ter que conjurar esse ano 120 bilhões de reais de algum lugar, aí você fala, imprime. Beleza, você vai ter inflação, todo o dinheiro vale menos, ano que vem você tem outro déficit, e agora você tem uma inflação aí que não é de 10% a 20% ao ano. Imprime de novo. Bom, beleza, então agora a gente tem uma inflação de 40% ao ano. Você tá entendendo como alguma hora vai dar problema? Tem uma coisa que não dá pra você enganar, não dá pra você fazer uma equação errada lá na estatística e falar que tá tudo bem. Isso se chama realidade. E a realidade diz que quando você gasta mais do que ganha, você vai ter um problema. E é o problema que o Brasil tá agora. A gente já tem a nossa dívida nacional, que é enorme, tem a dívida da Petrobras, tem ainda todos os planos de aposentadoria que vão ter que ser pagos, tem ainda todos os postales, o fundo de aposentadoria da Petrobras, que é o Petros, acho, não tô lembrando agora. Isso vai ter que ser pago. Isso é uma dívida. Então a dívida nossa não é só a dívida bruta, é todas essas outras dívidas. Porque sabe, o petróleo é nosso, é dívida também. Isso vai dar alguma coisa. E não tem o que fazer. Não tem calote, não tem, vamos rolar, não tem não sei o que. E é isso aí. O que você pode fazer é pensar uma coisa. A dívida é do governo federal. Ela não é sua. A dívida não está no seu nome. A dívida está no Tesouro Nacional. A dívida está em nome do Banco Central. A dívida está no nome do governo federal. Não no seu nome. Então, se você não paga impostos, você não paga a dívida. Você pode pagar as consequências dela, que é a economia inteira estar deprimida por causa disso, daí você se ferra. Aí tudo bem. Mas aí você vai ter um prejuízo. Você não está diretamente pagando, você está indiretamente pagando. Então, se você não paga imposto, você não paga a dívida. Se você não usa reais, se você não usa a moeda real, você não está pagando dívida. Se você usa Bitcoin, se você usa dólar, você não está pagando dívida. Porque a dívida é em reais, ela é coletada através de impostos. Se você usa Bitcoin, você não paga impostos. Então a dívida não está sendo paga por você. Então, uma das soluções é todo mundo vira para dólar ou Bitcoin, e a dívida e real que se for, o governo caiu. E ele caiu em dívida e agora todo mundo se vira sem ele, tem uma economia, ele se explodiu e foda-se o Estado. Tudo bem. É uma solução. A outra solução, que é a menos anarquista, aliás, aviso, esse é um canal anarquista, tá? Caso você não tenha essa cara ainda. Tem gente que vê uns 30 vídeos assim e fala, pô, esse cara é meio anarquista, né? Isso acontece.
ainda, eu não sei como. Mas a outra opção é que o governo pode, assim, parar de gastar mais do que ganha, cortar gastos e parar de encher o saco da economia, deixar ela crescer e com os impostos disso ir devagarzinho pagando a dívida. E a outra coisa é que a nossa dívida é muito cara. Por quê? Porque ninguém respeita o Brasil, porque aqui é o circo. O cara que vem emprestar dinheiro, ele olha pra isso aqui e fala, isso aqui é uma palhaçada profissional. Muito bem feita. Porém, uma palhaçada muito bem estruturada, muito bem estudada, muito bem organizada, partidos muito bem definidos, mas uma palhaçada. Então eu não vou emprestar dinheiro pra esses loucos, eles vão ter que me pagar muito pra emprestar dinheiro pra eles. Então, como a gente rola 40% da dívida todos os dias, se o Brasil crescesse em respeito na rodinha, pra falar o que é de verdade, e conseguisse baixar a taxa de juros porque é mais confiável, você teria menos da dívida sendo rolada todos os dias, juros menores e uma dívida mais barata que você consegue pagar. Só que não, a gente insiste em falar em calotear a dívida, a gente tem um partido que se chama Socialismo e Liberdade. Como que você respeita um país que tem um partido que se chama Partido Socialismo e Liberdade? Isso não merece respeito. O PCO é engraçado. O PCO é legal, pô, eu queria ter eles no debate assim, pra eles apontarem pra Luciana Genro e falar, você é a candidata dos bancos, você é a esquerda pequena burguesa, nossa, uma esquerda de verdade, o resto aqui é direita. Nossa, eu queria ver isso. Mas, felizmente, aliás, a gente não vai ver isso, né, porque vai que elege o cara. Aliás, o Danilo Gentili tinha essa piada, né, a gente devia voltar todo mundo na cara do PCO, porque ele ia pegar o jornal de manhã e falar, meu Deus, eu sou presidente. Fudeu, não tenho terno. Mas seria engraçado. E a piada do Danilo Gentili, não é minha. Mas a gente tem toda essa loucura, a gente tem uma equipe econômica totalmente incapaz, a gente tem políticos doidos. Só o PMDB conseguiu apresentar o plano Temer, que é uma... Se feito vai dar certo, mas eu não sei se vai ser feito aquele troço. E fora isso, você tem até o PSDB, que é a melhor oposição que o PT podia pedir na vida, até o PSDB falando em baixar a taxa de juros, o que ia causar outra crise. Então, se o Brasil subir de respeito, se o Brasil melhorar a sua capacidade de crédito, sua capacidade de pagar, sua capacidade de atrair investimento de confiança, de ter uma política estável econômica com o investidor, que o credor sabe o que vai acontecer, a taxa de juros cai, o custo da dívida cai, então o quanto você tem que pagar de juros todos os anos cai e você começa a vencer isso. Vai ser um projeto de 50 anos pagar essa bosta. Tem um projeto de 50 anos de estabilidade e política séria e confiabilidade, que o Brasil está perdendo porque a gente está perdendo o selo de pagador, o que aliás vai subir o custo da dívida. Vai ser feito?